Meus irmãos, com a paz do Senhor. Chama a meditação para os irmãos que se encontra em Números capítulo 10. Verso de 1 diz assim: Ele falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei 2 trombetas de prata, de obra batidas os farás. Estes serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Amém? Uma saudação passada, eu tinha deixado falando sobre a nuvem, talvez sobre o tabernáculo, sobre ser guiado pelo Espírito, ser guiado por Deus em meio às situações. Mas antes de nós recebermos uma direção, recebermos um comando, é necessário um alinhamento, é necessário um planejamento de como será. Então, há uma grande dúvida diante do meio cristão, que eles dizem assim: as leis de Moisés. Mas a lei de Moisés diz isso, mas a lei de Moisés diz aquilo. E quando você pega de Êxodo em diante, mais no lugar de Levíticos, depois Números e Deuteronômio, nós vamos encontrar que todas as vezes que Deus ordena a Moisés escrever algo, ele disse o Senhor a Moisés. Ele falou mais a Moisés do Senhor. Então não é a lei de Moisés, é a lei que Moisés recebeu do Senhor. É algo diferente. Porque quando eu falo que a lei de Moisés, parece que foi Moisés que inventou algo, foi Moisés que tirou da cabeça, mas não foi Moisés que inventou nada. Tanto que quando Moisés sobe a primeira vez ao Monte Sinai, Deus dá os mandamentos escritos nas pedras, e Moisés ali em pedra. E logo após Moisés sobe de novo a escrever aquilo que Deus tinha ordenado. Então nós vamos ver que neste capítulo que nós lemos, ele falou mais do Senhor a Moisés. Então, quando Deus manda Moisés ele tocar as 2 trombetas juntas, é toda a congregação. É todo o povo de Israel que vai chegar à ponta da congregação para ouvir o que Moisés tem a dizer, que ele ouviu Deus dizendo. Mas se a trombeta for tocada só uma trombeta tocada sozinha, Deus agora diz: eu quero só os principais, eu quero só os chefes, eu quero só os príncipes, eu quero só os capitães dos exércitos. Em outras palavras, nós vamos ver que uma empresa tem reunião para gerente e tem reunião para funcionário. Na igreja tem reunião para obreiro e reunião para membro. Porque o que o obreiro pode ouvir, membro não pode ouvir, porque ele não manda. O que o gerente ele ouve, peão não ouve. Porque funcionário, ele precisa de motivação. Gerente precisa de exigências, precisa de métricas, precisa de obrigações, exigências. E agora, por isso, o que você quer dizer, Samuel? Que Deus tem colocado aquelas pessoas que têm obrigações. Tem pessoas que não é pouco, tem pessoas que foram escolhidas e têm obrigação no reino. Então, se Deus ele convoca o povo, você está no meio. Mas se Deus te convocou como líder, se Deus te convocou como chefe, se Deus te convocou como capitão, eu não posso falar assim: mas fulano não está aqui, mas fulano não veio. Mas Deus chamou ele ou chamou você? Para cara a cara, um tete a tete, para a presença dele, para subir um monte, para fazer um jejum, para fazer oração. Deus está chamando o povo, todo está chamando você. Então nós precisamos observar o que Deus está querendo naquele
ouvidos estão atentos para os trombetas, para o som do chamado. Você vê que Deus ele chama Moisés para o monte, mas não chamou. Mas teve um momento que Deus chamou Arão, os levitas e Moisés para o monte, mas não chamou o povo. Mas também teve um momento que Deus ele chamou todos para o monte, mas o povo falou assim: não, nós não queremos. E você? Faz parte do povo? Faz parte do sacerdócio? Faz parte da liderança? Deus vai te chamar. Mas são poucos que têm dado.